Ficou muito grande o vídeo. 11, apostila de português. Releia este trecho. A primeira vez o senhor na Amazônia foi em 1964. O que mudou nesses anos? Em 1964, com o botânico, o meu interesse era só na floresta. Naquela época havia pouca destruição, mas logo depois, já em 1970, começou a construção da Transamazônica e de represas. Então, comecei a notar problemas ambientais. Fui convidada a ser o primeiro diretor da pós-graduação do Instituto de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Vendo a destruição sem nenhum plano sustentável, acabei me tornando mais ecologista do que botânico. Reescreva a frase sublinhada, substituindo naquela época pela expressão a que está se referindo. Então, naquela época havia pouca destruição. Naquela época quando? Em 1964. Então, vocês vão colocar. Em 1964, havia pouca destruição. B. Quando França começou a notar problemas ambientais na Amazônia? Então, olha lá. Começou a construção da Transamazônica e de represa, então comecei a notar problemas ambientais com a construção da Transamazônica e de represas. C. Você sabe o que é Transamazônica? Bom, Transamazônica é uma rodovia muito grande, com 4.572 quilômetros. Ela atravessa a floresta amazônica de João Pessoa, que fica no Nordeste, até a fronteira do Peru. Então, ela é uma rodovia muito grande. Ela atravessa, pegando o estado do Nordeste, o norte do Brasil, até chegar na divisa com o Peru. E muitas partes dessa Transamazônica, dessa rodovia, ainda não está pavimentada, ainda continua no chão de terra. E quando chove, fica um lamaçal difícil para os caminhoneiros passarem, muitos ficam atolados, ficam presos lá, até difícil para sair. Chegam a ficar até dias quando tem chuvas contínuas, e aí vira fica muita lama e eles não têm como passar. Então ficam atolados, precisando de ajuda. D. O que você imagina que aconteceu com a floresta amazônica após a construção da Transamazônica e de represa? Então aí, na verdade, a resposta mais pessoal de vocês, né? Mas vocês lembrem que antes da floresta amazônica, ela não tinha nenhuma rodovia que cortasse ela ao meio, né? Que dividisse ela. Então, ali era tudo mata, 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 mata. Só que quando aconteceu a Transamazônica, eles precisaram derrubar muitas árvores, né? Então, muitas foram derrubadas para abrir essa rodovia, né? Então, é uma extensão grande. E também as represas que foram criadas, né? Então, não existia nada além das plantas. E aí, o que aconteceu? Com a construção da rodovia, abriu uma clareira, né, na floresta contínua, grande, né, de forma extensa, pegando o norte e o nordeste do Brasil. Muitas árvores foram derrubadas. E o entrevistado foi convidado para ser o primeiro diretor da pós-graduação do INPA. Copie do texto o significado dessa sigla. Então, INPA, o IN é de Instituto, o P de Pesquisa e o A da Amazônia. Então, vocês vão colocar Instituto de Pesquisa da Amazônia. F. Por que o entrevistado se tornou mais ecologista do que botânico? E aí ele fala, vendo a destruição sem nenhum plano sustentável, acabei me tornando mais ecologista do que botânico. Por quê? Porque o botânico é a pessoa que cuida ali do ecossistema da natureza, né? Então, tanto das plantas quanto dos animais, a fim de que acabe essa vida ali. E o botânico é a pessoa que estuda as plantas, tá? Então, porque ele vê a destruição sem nenhum plano sustentável. E, o ecologista tem o objetivo de estudar os ecossistemas a fim de minimizar os impactos da ação humana sobre eles, né? Tentando fazendo com que os impactos do ser humano sejam menos possíveis nos animais e plantas. E o botânico tem como objetivo estudar as plantas. Página 2. Releia o trecho e faça as atividades. O senhor acha que a perda significativa é de diversidade? Certamente estamos perdendo espécies. Acho que não em grande quantidade, mas também não temos dados para saber o quanto perdemos. Acontece sobretudo no caso de algumas plantas que têm distribuição restrita a apenas algumas áreas. Essas são as mais ameaçadas, juntamente com os animais associados a elas. Então, letra A. Reescreva a parte sublinhada recuperando a palavra a que essas está se referindo. Olha só, essas está se referindo a quem? Bom,
algumas plantas. Então, vocês vão reescrever essa parte sublinhada. Então, ao invés de copiar copiar a palavra essa, vocês vão escrever algumas plantas que têm distribuição restrita a apenas algumas áreas são as mais ameaçadas, juntamente com os animais associados a elas. B. Agora conclua. As espécies mais ameaçadas com as mudanças climáticas são algumas plantas de determinadas áreas? Não. Algumas espécies são animais que vivem em determinadas áreas? Não. Algumas plantas de determinadas áreas são os animais que vivem em torno delas? Sim. Ó. Acontece sobretudo no caso de algumas plantas que têm distribuição restrita a apenas algumas áreas e juntamente com os animais associados a elas. Então, é a última. Para descobrir o nome de algumas plantas em extinção na Amazônia, escreva a letra correspondente conforme a posição que ela ocupa do alfabeto. Então, vamos lá. Aqui nós temos os numerais de 1 ao 26 e a sequência das letras do alfabeto, do A até o Z. Cada número corresponde a uma letra. Então, vocês irão pegar um número e iam olhar a letra e copiá-la. E aí, a primeira forma a palavra mogno, a segunda, castanheira, e a última, piquiá, que é a árvore do pequi. Agora, vamos para a página 13. 12. Para conhecer um pouco mais sobre essas plantas, leia o texto a seguir. Então, a castanheira, o piquiá e o mogno. Então, aqui nós temos o nome científico dela, que é o nome dado fazem a descoberta, né, por pesquisadores. Depois tem algumas informações delas. Então, olha aqui. A castanheira do Pará está entre as maiores árvores da Amazônia, atinge de 30 a 50 metros, pode viver mais de 500 anos. Floresce durante os meses de novembro a fevereiro e é conhecida internacionalmente por suas deliciosas castanhas. A madeira é de excelente qualidade, porém a extração está proibida por lei no Brasil, Bolívia e Peru. Então, o corte legal e a abertura de clareiras representam uma ameaça contínua para essa árvore. O piquiá, o nome científico, é uma super árvore atingindo de 20 a 45 metros de altura, tudo nela é aproveitado, a madeira forte utilizada na construção naval, confecção de postes, morões e dormentes. Além dos frutos deliciosos, com as grandes flores amarelas, são muito nutritivas e atraem diversos animais. Floresce durante os meses de agosto a setembro e ocorre em matas de terra firme da região amazônica. Então, aqui, morões são aquelas, tipo as estacas para fazer as cercas, e os dormentes são aquelas madeiras utilizadas nas linhas férreas, onde passa o trem. Mogno, um nome científico, pode atingir a altura de 25 a 30 metros, com um tronco de 50 a 80 centímetros de diâmetro. Floresce durante os meses de novembro a janeiro. A madeira de aspecto castanho avermelhado é muito bonita e usada na produção de móveis e instrumentos musicais. A extração clandestina é um importante fator de devastação da floresta amazônica. Atualmente, o corte do mogno é proibido no Brasil. Então, aqui, preencha a tabela com os dados sobre essas plantas. Então, vocês vão colocar o nome científico de cada planta aqui. Então, primeiro, a castanheira do Pará, esse é o nome. A altura que ela atinge, de 30 a 50 metros. Período de floração, novembro a fevereiro. E a utilização dela. Aqui não fala onde ela é mais utilizada. O piquiá, nome científico. A altura, de 20 a 45 metros. A época do ano que ela floresce, agosto a setembro. E onde ela é utilizada aqui, ó. A construção naval e construção de postes, morões e dormentes. E a última mogno. Nome científico, a altura, os meses que ela floresce, de novembro a janeiro, e aonde ela é mais usada. Produção de móveis e instrumentos musicais.